Galerinha do nono ano, tudo bem? Eu sou a Priscila, sou professora de língua portuguesa, trabalho na rede estadual de ensino e também dou aula em cursinho pré-vestibular EAD. E hoje, pessoal, eu tô aqui com vocês para trabalhar um dos assuntos previstos na grade curricular do nono ano, que são as variações linguísticas. Pessoal, esse é um assunto que eu gosto bastante de trabalhar, que gera bastante reflexão, principalmente para nós que moramos num país super variado, né? Um país com uma diversidade enorme, um país muito grande, né? E até devido a essa extensão do Brasil, nós temos uma variedade, uma diversidade cultural imensa. As variações linguísticas nos ajudam, inclusive, a entender um pouco disso. A habilidade que nós vamos trabalhar, como vocês podem ver aí no slide, é a de reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o preconceito linguístico. Essa questão do preconceito linguístico é algo muito sério, então nós vamos dedicar um tempo também para abordar isso. A norma padrão. Nossa, professora, o que é norma padrão, né? Vamos entender tudo isso também, tá? Então nós vamos por alguns degraus. Vamos primeiro entender essa diferença entre norma padrão, norma popular, tá? De comunicação. Vamos entender essas variações linguísticas, como elas acontecem, e daí partiremos para a questão do preconceito linguístico, que nasce a partir dessas variações, né? Vamos começar então? Pessoal, acompanhem aí comigo. Para nós nos contextualizarmos, né, para a gente começar o nosso estudo, é importante nós entendermos a diferença entre linguagem, língua e fala, tá? Bom, quando nós falamos em língua, pessoal, no nosso caso, estamos nos referindo à língua portuguesa. E nós podemos entender a língua como algo universal ou algo que pertence a um grande grupo, né? Então, pensando no Brasil, todos os nativos brasileiros, né, falam língua portuguesa, tá? Dentre outros, né? Então a gente pode ter outras línguas, né? A língua tupi, por exemplo, né? Nós temos essa mescla de línguas, mas atualmente a predominante no nosso país é a língua portuguesa. Então nós podemos dizer que ela abrange, né, um grande número de pessoas. Traduzimos então como a língua sendo algo universal, justamente por esse alcance, tá? Então vamos pensar em língua como a língua portuguesa, falada no nosso país. Agora, quando nós falamos em linguagem, aí nós temos duas possibilidades. Nós temos a linguagem verbal, que é a linguagem baseada nas palavras, né? Que é o que nós estamos utilizando agora, né? Essa linguagem verbal. Estou conversando com vocês, então estou usando uma linguagem verbal. E a linguagem não verbal, que é quando eu não falo, mas eu tenho símbolos mostrando, eu tenho desenhos, eu tenho imagens, eu tenho, sabe, as placas de trânsito, sabe aquela placa que tem sinalizando uma lombada, por exemplo? Não tem nada escrito nela, né? Tem apenas um desenho. Mas quando eu olho aquela placa, eu sei o que ela significa. Eu sei que ela indica que tem uma lombada à frente. Então, trata-se de linguagem não verbal, que é quando nós passamos também uma mensagem, porém sem utilizar as palavras. Ficou claro isso aí, essa diferença, né, entre a linguagem verbal e a não verbal? E quando nós pensamos então na linguagem verbal, né, que é essa em que nós utilizamos as palavras para nos comunicarmos, nós temos a fala, né? Que é também o que eu estou utilizando agora, eu estou falando com vocês. E nesse nível da fala,
nós entendemos ela como algo individual. Então, enquanto a língua portuguesa é algo universal, algo que engloba um grande número de pessoas que utilizam essa língua para se comunicar, a fala é individual. Por mais que eu esteja utilizando a língua portuguesa, mas o meu modo de falar é diferente do de vocês, é diferente do meus pais, do meu marido, do meu filho, enfim. A fala, ela é muito particular. Existem marcas linguísticas na fala das pessoas, né? Então, o modo como nós nos articulamos para falar, a escolha das palavras, o sotaque, tudo isso é algo individual de cada um de nós, tá? Então pensemos, para seguir a nossa aula, como a língua sendo universal e a fala sendo individual. E há os dois níveis da fala, né? Que são o formal e o informal, né? O coloquial. O nível formal, ele é mais utilizado, como o próprio nome sugere, em situações formais, né? Então, numa reunião, na apresentação de um trabalho, né? Então, a gente vai buscar falar de maneira formal. O que seria isso? Sem utilizar gírias, né? Que é uma coisa que a gente acaba usando muito no dia a dia, né? Principalmente vocês do nono ano, eu imagino. E essas gírias, né, essas marcas linguísticas, elas já pertencem ao campo informal, ao campo coloquial. Então, vamos fazer exatamente a diferenciação desses dois? O nível formal é aquele em que eu me preocupo com as regras gramaticais, em que eu procuro falar de uma forma despida de gírias ou de marcas linguísticas, tá? Essas marcas linguísticas seriam, por exemplo, aquele ou aquele né, sabe? Eu particularmente, por isso que eu digo que a fala, eu digo não, né? Por isso que a gente sabe que a fala é individual. Porque eu, particularmente, utilizo muito o né. Ah, então, tá na hora da gente fazer aquele exercício, né? Esse né é uma marca linguística pertencente ao campo informal, ao campo coloquial, tá? Então, quando a gente se comunica de maneira formal, a gente deve evitar essas marcas linguísticas, além das gírias e tudo mais. E quando nós utilizamos uma fala informal, que é justamente quando a gente está conversando com os nossos amigos, a gente está numa situação informal mesmo, né? Estamos conversando na rua, estamos numa festa, enfim. Aí nós podemos utilizar essas marcas, podemos utilizar essas gírias, né? Então, o que seria a definição dessa linguagem informal? Seria a representação da linguagem do dia a dia, das conversas com os amigos, né? Então, nesse exato momento em que em que eu estou expondo essa aula para vocês, eu não estou preocupada em excesso em atingir a norma padrão, em utilizar uma linguagem formal. Porque eu quero realmente que tenha esse tom de conversa, né? Por mais que nós estejamos distantes, né, fisicamente, mas eu quero que nós tenhamos essa ideia de bate-papo, de proximidade, né? Então, até por isso eu não vou falar como um robozinho, digamos assim, né? Eu percebo que eu estou utilizando o né bastante, né? Então, essa é uma marca linguística. Eu quero que essa nossa aula tenha essa ideia de algo mais tranquilo, de algo informal, até para que vocês me compreendam melhor, né? Até para haver essa proximidade entre a gente. Então, o nível informal é isso. Já o nível formal é aquele em que há toda uma preocupação no falar bem, no escrever bem, principalmente no escrever bem. E quando a gente fala em norma padrão, a gente está geralmente ligado à escrita. E o que é essa norma padrão da qual a gente tanto fala, né? Vejam a definição aí, ó. A norma padrão está diretamente ligada à linguagem verbal, mais precisamente à linguagem escrita. E ela se restringe às normas gramaticais. Então, percebam que é muito diferente a maneira como a gente fala
da maneira como a gente escreve, né? Então, quando a gente escreve, a gente tem essa preocupação com a escolha das palavras, com as vírgulas devidamente colocadas, com essa divisão em parágrafos para que o meu texto fique bem coeso, né? Para que eu consiga passar minha mensagem da melhor forma possível, né? Então, a norma padrão, ela corresponde a essas preocupações com as normas gramaticais, tá? Então, como eu disse, dificilmente a gente fala tendo essa preocupação. Claro que algumas situações vão exigir uma preocupação maior, como é o caso quando vocês forem defender um TCC, né, que é aquele trabalho que a gente faz no final da faculdade. Haverá essa preocupação maior com a norma padrão. Um empresário que está divulgando seu produto para possíveis compradores, ele vai ter essa preocupação maior com a forma de falar, tá? Ele vai se preocupar em utilizar essa norma padrão. Enquanto que nas conversas do dia a dia nós utilizaremos esse tom mais coloquial, esse tom voltado para conversa, para algo informal, ok? Então, pessoal, fechando esse primeiro momento da aula, entendamos que a língua é universal, pertencente a um grande número de pessoas. A linguagem, ela se divide em verbal ou não verbal, tá? A não verbal corresponde a símbolos, imagens, desenhos, enfim. E dentro da linguagem verbal, que é aquela que nós utilizamos as palavras para nos comunicar, nós temos a fala, né? E essa fala, então, ela é entendida como algo individual, algo particular de cada um de nós, porque cada um fala de um jeito, cada um se comunica de um jeito. E dentro da fala, nós podemos nos comunicar de maneira formal, ou seja, nos preocupando com a norma padrão, com as regras gramaticais, né, dependendo da situação em que a gente está, ou, como na maioria das vezes acontece, nós utilizamos na fala um tom informal, um tom coloquial, que é aquele do dia a dia, né, mais despreocupado. E é nesse nível informal, né, nessa linguagem do dia a dia, principalmente, que entram as variações linguísticas, ok? Que, traduzindo, né, são essas variedades da língua falada. Então, as variações linguísticas são essas variações que ocorrem conforme o quê? O que determina uma variação linguística acontecendo? Como eu disse, né, a fala é individual, então essas variações vão depender das condições pessoais, das condições sociais de determinada pessoa, das condições culturais, né, ou seja, se essa pessoa teve acesso ao estudo, se essa pessoa tem acesso a cinemas, a teatros, né, tudo isso vai alterando a forma dela enxergar o mundo e, consequentemente, de se comunicar. Pode depender também das variações, das condições regionais, ou seja, em que lugar do Brasil essa pessoa vive. Então, por isso eu disse, né, que o Brasil é um país de grande diversidade, é um país imenso. Então, há diversas formas diferentes de falar nos mais diversos cantos do nosso país. Então, se a gente pega, por exemplo, a fala da região sul e da região norte, são bem diferentes, não só referente ao sotaque, mas também ao nome que se dá às coisas. Um mesmo item, um mesmo objeto, pode ter nomes completamente diferentes dependendo da região que a gente tiver, e a gente vai explorar isso ao longo da aula também. Então, essas condições regionais também influenciam nessa variedade linguística, né? E também as condições históricas. Então, não só o momento histórico que nós vivemos, mas também, quando eu digo em história, eu me refiro à idade também, né, do falante. Então, período histórico, idade. Então, eu me comunico, eu que nasci nos anos 80, né, eu me comunico diferente de vocês que já nasceram nos anos 2000, né? Então, são formas de falar diferentes, são usos diferentes, são gírias diferentes, né? Então, tudo isso
compõem essas variedades da língua falada que nós estudaremos nesta aula, certo? Ficou claro nesse primeiro momento, né, essas diferenciações? Vamos avançar então? Antes disso, ó, última chance para vocês tirarem uma foto ou printarem esse slide com essas definições iniciais que servem para que nós entendamos melhor as variações linguísticas que virão a seguir, tá? Então, printaram? Tiraram foto? Vamos seguir então, pessoal. Vejam só. Aí, eu coloquei alguns exemplos de coloquialismo, tá? Que é essa linguagem do dia a dia a qual eu venho me referindo. Primeiro, pensando então na norma padrão, em quais tipos de texto é mais comum nós encontrarmos a norma padrão, né? Então, como eu coloquei aí como exemplos, livros, jornais, revistas, atas de reunião, né, que seria aquele documento que nós fazemos abordando tudo o que foi tratado, discutido ou acordado numa reunião, contratos, né, então quando a gente pega qualquer tipo de contrato, ele também foi redigido seguindo a norma padrão. E vou vindo aqui mais pro nosso ambiente escolar, né, as redações que nós escrevemos também devem estar de acordo com a norma padrão, então deve haver essa preocupação com as normas gramaticais. A gente não vai escrever uma redação do modo como a gente fala, a gente vai se preocupar com as letras maiúsculas e minúsculas, com os sinais de pontuação, com a estrutura em parágrafos, tudo certinho, né? Então, esses são exemplos de textos em norma padrão. E o coloquialismo? O coloquialismo na escrita, ele acontece também, né? Ele não ocorre só na fala. Principalmente hoje em dia em que nós temos tantas redes sociais, acaba acontecendo muito de nós escrevermos nas redes sociais como se a gente estivesse falando. Até porque se nós estamos num momento de descontração ali nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, a gente não vai ficar se preocupando muito com letra maiúscula, minúscula, ponto final, vírgula, né? A gente vai escrever de uma forma até que seja mais rápida, em que a nossa conversa flua melhor. Então, esses coloquialismos podem acontecer na escrita também, mas não devem ocorrer em documentos formais, né? Que são esses que eu citei de exemplo, e outros também, né? Eu citei apenas os principais, os que a gente acaba tendo mais contato no dia a dia, tá? Mas, assim, o coloquialismo, ele acontece muito nas conversas, né? As conversas são praticamente 100% coloquiais, né? E aí alguns exemplos, vejam. Olha esse primeiro quadrinho, né? Ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era, tipo, gente fina e, tipo, engatamos, tipo, um papo, tipo, legal, tipo, gente, socorro. Olha a quantidade de tipo que esse ser falou, né? Obviamente é uma situação bem informal a que ele está, né? Pelo menos a gente espera isso. Mas ele aparentemente está conversando com um colega, né? Está contando o que aconteceu. Então ele utilizou um nível de informalidade até que grande demais, né? Veja essa marca que ele utilizou, esse tipo, né? Ele usa muito. Isso já se tornou até um vício para ele. Assim como eu disse que eu tenho o hábito de utilizar o né, ele tem o hábito de utilizar o tipo. Vocês notam que se tornou até cansativo, né? Isso que ele falou. É desgastante ler o que ele falou, né? Mas, como é um coloquialismo, como é uma situação informal, ele provavelmente estava conversando com um amigo, então ok, né? Mas se ele fosse passar isso para o papel, se ele fosse fazer um texto a partir disso, uma redação a partir disso, por favor, né? Vamos eliminar essa quantidade de tipo que ele colocou aí. Que coisa horrível. E, pessoal, às vezes a gente pensa que o coloquialismo tem só a ver com isso, né? Com essas gírias, com essas marcas, mas não é só isso. Vejam essa segunda tirinha que eu coloquei e talvez para alguns pareça que ela está de acordo com a norma padrão, mas ela não está.
Alguns de vocês vão identificar o porquê, talvez alguns não, porque é bem sutil realmente. Vejam só, é a garotinha, né, conversando com a mãe, provavelmente. Ale, tá na hora de ir para a escola. Tá muito frio para ir para a aula. Como assim? Como assim tá muito frio para ir para a aula, né? Por acaso tem alguma temperatura certa para ir para a escola? E ela diz: não sei, mas tem temperatura certa para não sair da cama. Pessoal, perceberam o coloquialismo presente aí? Quem de vocês notou? O coloquialismo aí tá nesse excesso de pra, né? Quando a gente pensa no pra, a gente está nos referindo ao para, na verdade, né? Só que quando a gente está conversando, dificilmente a gente fala para. Ah, onde você está indo agora? Ah, vou para a escola. A gente não fala assim, né? A gente acaba utilizando o pra. Ah, vou para a escola, né? É um coloquialismo. Quando a gente vai escrever, a gente deve utilizar o para, né? A gente deve ter essa preocupação. Agora, numa conversa, muito raramente a gente escreve assim. Outra coisa que, falando como paulista, tá? Eu sei que tem muitas pessoas de outros estados e tal, mas o paulista, acho que mais especificamente o paulistano, ele tem ele troca o D, o T, por aquele som mais chiado, né? Mais de e ti. Então, em vez da gente falar tarde, a gente fala tarde. Em vez da gente falar leite, a gente fala leite, né? Esse chiado no final. Então, também é um coloquialismo, tá? É algo no nível da fala. Então, a gente fala com essa fonética, né? Aí no final, com esse som meio chiado, mas a gente escreve leite, a gente escreve tarde, né? Mas falando em região, em Brasil, tem muitos locais em que as pessoas naturalmente falam leite, tarde, né? Que não é forçado como seria para mim, por exemplo. Eu numa conversa, dificilmente eu chegaria aqui para vocês e diria boa tarde. Eu digo boa tarde, né? Mas na região sul, por exemplo, é comum as pessoas falarem realmente conforme escreveram essas palavras. Então, tarde, leite, quente, né? É muito comum isso. Então, tem a ver com a região em que a pessoa está. Eu morei em Curitiba, né, no Paraná, e é engraçado como a gente percebe ainda mais essas diferenças no momento em que a gente está vivendo naquela região, em que a gente está convivendo com aquelas pessoas, né? Então, era bem diferente a forma de eu falar e das pessoas locais, né, falarem. Eu percebia claramente essas diferenças. E esse é o nosso Brasil, né? É um país muito diferente culturalmente, infelizmente socialmente também, né? Mas a gente precisa buscar o ponto positivo de todas essas diferenças, né? Olha que país rico em diversidade cultural. O nosso país é riquíssimo nisso. É como se nós tivéssemos vários países dentro de um, né? Tamanha a diversidade existente aqui. Vamos seguir então, pessoal? Então, a partir desses dois exemplos, né? Eu creio que tenha ficado mais clara a diferença da norma padrão para os coloquialismos, ok? Seguindo, então, me acompanhem aí agora nas variações linguísticas propriamente ditas, né? Nas classificações que elas recebem. Então, essas variações, elas podem acontecer em diversos âmbitos, né? Então, no social, no cultural, no âmbito histórico, no regional. E eu coloquei aí do lado também o situacional, né? Então, a situação em que a gente está também influencia no modo como a gente vai conversar, falar e tal. Vamos começar então, gente, pela variação social, tá? A variação social e a cultural, na verdade, elas se aproximam muito, elas têm uma relação muito grande, porque ambas têm a ver com o acesso que as pessoas tiveram à cultura,
a estudos, né? Porque a condição social de uma pessoa está diretamente ligada a isso, né? Então, a condição social está diretamente ligada à possibilidade dessa pessoa estudar, a possibilidade dessa pessoa ir ao cinema com frequência, ir ao teatro, né? Tem pessoas que infelizmente não têm condição de frequentar esse tipo de local, não consegue tirar um tempo para ler um livro, que também seria um enriquecimento cultural muito grande. Por que isso acontece? Porque essas pessoas muitas vezes precisam começar a trabalhar muito cedo, acabam tendo que deixar, né, os estudos de lado. Essas pessoas não dispõem de recursos financeiros para ter acesso a essa cultura, para ir numa exposição, para ir ao cinema, né? Então, por isso eu disse, né, que infelizmente tem o lado negativo dessa diversidade também, né? O nosso país, ele é desigual também, né? Ele não é só diverso, ele é desigual. Então, essas variações no âmbito social e cultural também são muito grandes no Brasil, tá? Por isso, então vamos entender as variações que ocorrem nesses âmbitos como uma variação decorrente do acesso dessas pessoas à cultura ou aos estudos. E é por isso que, se a gente pegar uma pessoa que tem um acesso à cultura muito grande, que está sempre participando de exposições, que está sempre indo ao teatro, que sempre tem um tempo para ler, se dedica a isso, o próprio vocabulário dela é diferente de uma pessoa que não tem acesso a essas coisas, né? Então, isso se reflete até na maneira de falar, tá? Se a gente pegar bairros ricos de São Paulo, pensando em São Paulo, que é uma cidade com muitos contrastes também, né? Se a gente pega um bairro rico e um bairro de periferia, há uma diferença bem expressiva na forma das pessoas se comunicarem, né? Então, isso também tem a ver com essa variedade, essa variação linguística, cultural e social, ok? Então, vamos entender essas duas como as variações decorrentes da situação social da pessoa, do acesso cultural que ela tem, do local em que ela mora, no sentido de ser rico ou ser pobre, tá? Tudo isso vai influenciar na maneira como a pessoa fala, se comunica, se expõe, se articula, ok? Seguindo então para a variação histórica. A variação histórica é aquela que ocorre através do tempo. Então, como eu disse que a idade também está relacionada a isso, no sentido de eu uso gírias diferentes da que vocês, que são tão mais novos que eu, né, no mínimo 20 anos mais novos que eu, utilizam. Então, a variação histórica tem a ver com as variações que vão ocorrendo ao longo do tempo. E não só em relação ao falante, tá? Que somos eu, vocês, mas também em relação à própria palavra. Querem um exemplo? Sabe o você que a gente utiliza e que hoje em dia, na verdade, ele meio que se reduziu a VC, né? A gente abrevia bastante. O você, gente, ele lá atrás, né? Séculos atrás, ele era vossa mercê. E essa palavra ou expressão, no caso, foi sofrendo transformações, passou para vós mercê, né? E daí você e agora VC, né? Que obviamente é uma maneira bem informal, né? Pensando na norma padrão, nós utilizamos o você, mas vejam que quando a gente escreve numa rede social, por exemplo, é muito comum a gente abreviar para VC. Também se trata de uma transformação, né? Então, essa palavra passou por essa variação histórica também. Por isso eu digo que a variação histórica, ela não tem a ver apenas com o período histórico, o contexto histórico do falante. Ela tem a ver com as transformações que a própria língua foi sofrendo ao longo do tempo, ok? E eu separei no próximo slide também alguns exemplos que vão ilustrar tudo isso melhor, tá?
E agora, gente, indo aqui para a variação regional, que é aquela que eu comentei, que ocorre dependendo da região em que o falante está. E nessa variação regional vão entrar os sotaques, vão entrar nessa variação, os nomes que se dá às coisas. Então, por exemplo, mandioca. A palavra mandioca, no norte, se não me engano, as pessoas chamam de aipim. No nordeste, de macaxeira. Perdão se eu tiver falado as regiões erradas, mas eu sei que ela tem esses nomes, né, em diferentes regiões. Então, trata-se do mesmo alimento, né, e com nomes diversos, né, mandioca, macaxeira, aipim. Assim como a mexerica, tangerina, bergamota, né, também se trata do mesmo alimento que possui nomes diferentes. No interior de São Paulo, em algumas cidades, tá? Eu sei que na cidade de Piracicaba, se tiver alguém aí da cidade, pode confirmar para mim, que o pão francês, né, que aqui na capital a gente chama de pão francês, eles chamam de filão. E eu também, quando em Piracicaba eu fui pedir um pãozinho, eu vi lá, né, na época não era por peso, era por unidade, né? Então, tava lá, sei lá, filão 10 centavos. Faz tempo isso, tá? O que é filão? Né? Num primeiro momento eu associei a filé, né? Me veio um peixe, uma carne à cabeça, né? Não veio um pão. E filão é pão. E vejam só, eu tô falando agora de cidades próximas, né? A capital e Piracicaba tem o quê? Menos de 200 quilômetros de distância. E já acontecem essas variações, né? Tudo isso tem a ver com esse âmbito regional, dependendo da região em que o falante está. E é principalmente dessa variação regional que vem o preconceito linguístico, tá? Eu creio que a social também influencia muito nisso. E como eu disse, a gente vai dar uma atenção especial para isso a seguir também, ok? Pessoal, então, essas 4, né, são essas variações linguísticas, né, essas variedades da língua. Só que tem a variação de situação também, que é aquela que acontece dependendo do momento em que nós estamos. Então, se eu estou na empresa conversando com o meu chefe, eu vou usar uma linguagem diferente da que eu usaria com os meus amigos numa conversa, numa festa, né? Nesse exemplo, eu coloquei uma charge que até demonstra como seria estranho se nós utilizássemos a linguagem formal, né, aquela que eu estou usando para me dirigir ao meu chefe, nos momentos de lazer. Soaria até estranho. Veja uma situação, né? Uma pessoa engravatada com uma prancha de surf na praia, falando assim, ó: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Gente, não combina com a situação, não é verdade? Nada a ver a roupa que ele está usando, nada a ver a forma como ele se comunicou nesse momento. Percebam o amigo dele que aparentemente não está entendendo nada. O que ele disse aí, né? Traduzindo. Ele falou, nossa, olha que ondas legais, a gente vai pegar essas ondas agora ou depois, né? Agora ou mais tarde? Mas vejam como ele seguiu à risca a norma padrão nessa comunicação. E soou estranho, porque não tem a ver com a situação em que ele está. Ele se comunicar assim, numa reunião, numa situação formal, tudo bem. Mas se comunicar e se vestir assim num momento de lazer, não tem nada a ver, fica esquisito, né? Então as variações também vão acontecer, pessoal, dependendo da situação em que eu estou, tá? Eu costumo comentar isso com os meus alunos também, porque na maioria das vezes, né, a forma como eles conversam comigo é diferente da forma como eles conversam entre si. Então, por quê? Também tem a ver com uma situação, né? A situação de conversa com a professora e a situação de conversa com os meus amigos íntimos aqui, que eu tô brincando e tal. Então, isso vai variar muito, trazendo para a família, né? A forma como a gente conversa com os nossos pais provavelmente é diferente também da maneira como eu converso com os meus amigos. Então, a variação de situação também é uma variedade da língua que acaba acontecendo, tá? Vamos seguir, então,
para o próximo slide, em que eu coloquei mais alguns exemplos e entraremos então no campo do preconceito linguístico. Vejam, o primeiro exemplo que eu coloquei ali, tá, do Carlos Drummond de Andrade, é um trecho de Carlos Drummond de Andrade, né, que é um grande autor brasileiro, e ele fala sobre antigamente, né, então aí nós temos uma variação histórica acontecendo, vejam só. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles. Gente, realmente, né, a moça que a gente fala, né, moça, vem aqui, antes era mademoiselle. E a gente não utiliza mais esse termo, né? Pelo menos, talvez assim, como eu falei que tem a ver com a idade, talvez nossos avós, bisavós, né? Até tenham ainda resquícios desse tipo de vocabulário, ainda utilizem algumas expressões como esta. Mas não é o padrão atualmente, né? Não é o normal da gente ver por aí. E eram todas mimosas e muito prendadas. Então, quando a gente fala mimosas, aí no caso de muito doces, muito delicadas, meigas, né? E muito prendadas. Então, uma pessoa prendada é aquela que tem vários conhecimentos manuais, enfim, cozinha muito bem, costura, enfim. Esse era o tipo de prenda. Uma mulher prendada nessa época era a que cozinhava bem, cuidava da casa, sabia costurar, enfim. Também são termos que a gente não utiliza habitualmente. O prendada a gente até usa algumas vezes, né? Sei lá, uma amiga nossa, um amigo nosso faz um bolo muito gostoso. A gente fala, nossa, que delícia, como você tá prendada, hein? Né? Mas hoje em dia se tornou mais uma marca que se aproxima mais de uma gíria, né? De uma forma de expressão do que era antigamente, que era realmente um adjetivo para se referir a uma grande qualidade de uma pessoa, tá? E aí ele seguia, né? Ele segue aí no poema. As pessoas não faziam anos como hoje, né? Eu faço 18 anos amanhã, faço 15 anos amanhã. As pessoas completavam primaveras, né? Então era muito comum, pessoal, antigamente, as pessoas dizerem: quantas primaveras você tem, né? Quantos anos você tem? Então são variações históricas. Percebam que os anos se passaram, a forma de comunicar-se mudou, as palavras mudaram, né? Os termos mudaram. Então temos aí um exemplo de variação histórica. Nesse primeiro quadrinho aí no cantinho, no primeiro dia, né, que é o título da charge, nós temos, né, aparentemente a patroa, né, dando algumas recomendações para a funcionária dela, né? Percebam a forma como ela se comunica, né? Ela diz: hoje é o seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h11, às 7h15, né? Olha que específica. E daí a Georgina responde, né? Até numa maneira bem diferente de se comunicar. Vejam a forma como ela se expressa, né? Não precisa se preocupar comigo, patroa. Eu só acordo às 9. Então, até esse não precisa se preocupar, né? A gente tem essa ideia de comunicação diferente, né? Ela se comunicou de maneira diferente com a patroa, de maneira mais simples. E aí nós temos uma marca dessa variedade social, que eu comentei até que acontece em relação a bairros paulistas, também pode acontecer dentro de um mesmo ambiente, como houve aí, né? Então a patroa, provavelmente uma pessoa que teve mais acesso aos estudos, à cultura e tal, ela se articula de modo diferente da funcionária dela, que se comunica de maneira mais simples, né? Muito provavelmente por não ter os mesmos acessos, as mesmas possibilidades que a patroa dela teve. Então é uma diferença social, uma variedade linguística social, tá? Aí do lado nós temos os pais conversando com o filho, né? E aí achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E olha como o filho responde, né? Não é verdade. Esse não e esse
Ele é próprio de algumas pessoas que se comunicam nas redes sociais, né, que por algum motivo preferem escrever não, ou seja, algo mais longo do que o não, né, o não tão bonito. Preferem colocar o H no final em vez do acento, que também é tão bonito, né? Então, essas variações também acontecem, até aí seria uma variação mais no âmbito cultural, né? Então, talvez essa pessoa esteja tão ligada no mundo virtual, nas redes sociais e tal, que ela tá deixando de ver o resto e tá passando, inclusive, a se comunicar com os outros da forma como ela fala nas redes sociais. Então, percebam, né, uma variação cultural mesmo, né? Talvez ela não esteja dando o devido o devido valor ao âmbito cultural que ela deveria. E no caso das variações regionais aí embaixo, nós temos o Chico Bento, né, que ele ilustra essas variações regionais muito bem. A forma como ele fala, né, própria do caipira, né? Nós temos então uma marca, uma mostra muito efetiva do que é uma variação regional. E falando então no preconceito linguístico, pessoal, é algo muito sério que a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele advém principalmente dessas diferenças sociais, culturais e regionais. Não é correto a gente caçoar da forma como alguém fala por não ter as mesmas possibilidades que nós tivemos. Assim como também não é correto a gente caçoar de alguém que tem um sotaque diferente do nosso. Porque imagina, aqui, né, pensando em São Paulo, a gente vai caçoar de alguém que vem de outra região e fala diferente, mas a gente gostaria que caçoassem da gente se nós fôssemos para essa outra região, em que todo mundo fala igual e nós é que somos os diferentes, falamos diferente. Será que a gente gostaria de ser caçoado pelos amigos? Né? Então, muito cuidado com o preconceito linguístico, infelizmente ele existe. Se virmos isso acontecendo, vamos chamar atenção, né? Vamos falar, pô, pessoal, isso não é legal. O nosso país tem uma diversidade cultural enorme, como eu já falei, e toda essa diversidade deve ser respeitada. Por isso, né, não devemos ter preconceito com quem fala, com quem escreve, diferente da gente. Vamos pensar que as pessoas têm vivências diferentes, possibilidades diferentes. Então, elas não serão como a gente nunca. Então, a gente tem que respeitar essas diferenças das pessoas, certo? Fica então essa mensagem para fecharmos a nossa aula, que eu espero que tenha contribuído muito para o conhecimento de vocês. Esse é meu real desejo. Obrigada por terem dedicado o tempo de vocês à nossa aula hoje. Vou encerrando por aqui e desejo bons estudos para vocês, pessoal. Tchau, tchau!